Graça e paz a todos. É com alegria que nós estamos reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo bíblico. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Gilberto Rebouças. Eu falo de Fortaleza, Ceará. Hoje é 31/8, o último dia do mês, 31/8, segunda, 31/8 de 2020. E nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando, e antes de tudo eu quero dar uma boa tarde a todos, pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe nessa tarde, que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que está conosco nessa live, cada pessoa que tem acompanhado esses estudos, ou você que pela primeira vez está aqui, seja muito bem-vindo. Que o Senhor Jesus possa abençoar sua vida poderosamente. Nós fazemos esse trabalho para Deus e por você, para que você seja abençoado, Então tenha uma boa tarde. Hoje nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao versículo de número 10. Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 10. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, por tua infinita bondade, por teu infinito amor, tu que és tremendo em graça, maravilhoso em poder, tenha compaixão de nós, fale aos nossos corações, e que a minha pobre vida seja usada como canal de bênção na direção daqueles que me ouvem, daqueles que estão me ouvindo, ó Deus, por todas as redes sociais, daqueles que estão me ouvindo no YouTube, daqueles que estão me ouvindo no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Messenger. Senhor, que todas as redes sociais possam abençoar, meu Deus, as pessoas possam ser abençoadas. Aquela pessoa que está me ouvindo nesta hora, aquela pessoa que neste momento, Senhor, está precisando de um toque teu, está precisando de uma ressurreição na vida, está precisando de um milagre na vida. Senhor, faz um milagre no nosso coração, na nossa vida, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Deus abençoe a todos. Nós estamos estudando os três inimigos do cristão: o cristão versus o mundo, a carne e o diabo. Nós vimos que quando Deus criou o mundo, não havia, quando Deus criou o ser humano, melhor dizendo, não havia nem o mundo, como nós o concebemos hoje, e nem tampouco a carne, e nem tampouco o diabo. Mas o diabo se rebelou contra Deus. E aí, em seu egoísmo, ele se rebelou contra Deus. E aí ficou um ser à parte de Deus, fazendo a sua própria vontade. Botou o eu
no lugar de Deus, entronizou o eu. E o diabo não é um Deus, o Deus do diabo é o eu. E aí o diabo vai, tenta o homem. E os nossos primeiros pais caem, e ao caírem, a sua vida interna é separada de Deus. Então a morte se apossa do ser humano como algo real, como a ruptura entre o homem e Deus, e algo que vai acontecer com certeza, é uma questão de tempo. Ninguém sabe se vai morrer com 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, mas o que sabe-se é que vai morrer. E essa natureza do homem ficou agora aversa, hostil a Deus, inclinada e propensa para o mal. Isso a Bíblia vai chamar de natureza pecaminosa, carne. Vai chamar de carne, não o nosso corpo, mas essa inclinação, esse princípio que passou a dominar o homem depois do pecado. E aí o que acontece? Esse homem agora em pecado é expulso da presença de Deus e vai ter que criar um sistema para viver sem Deus. Então ele cria o que a gente chama de mundo. Então agora o mundo é a vida segundo o ser humano. A vida ditada e dirigida, onde o homem se torna a medida de todas as coisas. Onde o eu prevalece. Então nós vemos aí o irmão matando o irmão, a bigamia, as guerras, a destruição, porque este é o mundo agora, criado pelo homem, onde os seus conceitos, onde as suas ideias, onde a sua vontade é que prevalece. E aí o diabo continua instigando o ser humano a criar um mundo que é um conjunto de ideias que se transforma em ações práticas. Cada dia mais distante de Deus, cada dia mais separado de Deus. E aí o diabo vai agindo nesse ser humano, porque ele sabe que esse ser humano tem uma natureza caída. Só que aí vem Cristo e recomeça tudo. Recomeça o mundo do ponto em que a queda parou. Aquele homem que foi criado para andar, para ser a imagem de Deus e para crescer, para se desenvolver, para ser maravilhoso, para ser bom. Quando a gente fala homem no sentido genérico, homem e mulher, toda a humanidade. Jesus agora começa a refazer. E aí o cristão tem essa luta contra o mundo, o diabo se opõe, o diabo se levanta contra esta obra de Deus na nossa vida. O diabo se levanta contra os seguidores de Jesus Cristo. A nossa natureza enfermada pelo pecado, ela agora não quer se submeter à obra de Cristo. E o mundo não nos conhece. E o mundo rejeita as nossas ideias. E o mundo não acolhe as nossas ideias. E aí, como é o método de Jesus? Salvar pessoas, transformar pessoas, para que estas pessoas levem ao mundo a sua proposta, o seu reino. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu rei e abre mão de tudo para segui-lo, então ela sai do mundo, ela sai desse sistema e ela começa a andar agora segundo as leis do rei. Então nós vimos que Satanás se torna seu adversário, porque ele quer que todo mundo continue andando segundo o mundo. Porque andar segundo o mundo é andar segundo a sua vontade. Então o que ele faz? Ele tem 3 armas que, quando você medita na Bíblia, estuda a Bíblia, você vai ver que ele utiliza para deter o Evangelho e para acabar com o cristianismo, e que são a perseguição, o esfriamento e a heresia, ou a heterodoxia, ou, numa linguagem mais comum, a doutrina falsa, o evangelho falso. Então, o que acontece? O diabo sabe que
o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele sabe que o verdadeiro evangelho é capaz de tirar uma pessoa das trevas, da ignorância, de uma vida fracassada, é capaz de ressuscitar, como o hino que nós fizemos. Alguém. Porque a cantora está dizendo, ressuscita-me, ressuscita a mim. E a única força capaz de arrancar o ser humano desse mal que o domina, de destronar a carne que reina, é o evangelho. É a boa nova de Jesus Cristo. Que o único poder no mundo capaz de tirar o ser humano das ideias do mundo, de mudar a sua mentalidade, a sua cosmovisão, mundo, visão de mundo, mudar a sua visão da realidade, que ele tinha uma visão, que era uma visão balizada, que tinha como paradigma os ensinos deste mundo. E aí ele muda radicalmente, agora ele anda segundo o evangelho de Jesus Cristo. Então o diabo sabe deste poder que tem o evangelho e desta capacidade de penetração e de se espraiar. Porque esse evangelho que começou... Porque se as pessoas olhassem com um pouco de atenção, se as pessoas começassem a conceber a vida, e eu perguntar, como é que pode? Como pode um homem que nasceu numa aldeia inexpressiva, lá na Galileia, a região mais pobre de Israel, numa vila de pescadores chamada Nazaré, e que chamou 12 homens, e que a maior parte do seu ministério foi ali na Galileia dos gentios, rejeitada, desprezada, que era uma espécie de Nordeste. Esse homem chamado Jesus chama pescadores, gente simples, e os transforma, ensina-lhes uma nova maneira de viver, ensina-lhes o evangelho, ensina-lhes a vontade de Deus, e diz agora, ide por todo mundo e anuncie essa boa nova. E esse trabalho começado por Jesus Cristo, seus 12 apóstolos, lá na inexpressiva Galileia, alcança o mundo. Bota o mundo de ponta cabeça. Chega a todos os rincões. Está hoje transformando gente na China, na África, na Albânia, nas Ilhas Fiji, no Brasil. Se esse negócio não é de Deus, então como explicar tamanho crescimento? E que nem mesmo a maldade dos homens que entraram no evangelho, que distorceram o evangelho, que fizeram tudo de ruim em nome do evangelho, foi capaz de sujar essa igreja de tal forma que ninguém cresce mais nela. E que até hoje ela se renova e cresce, 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 cresce. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz o amado irmão Paulo. Então o que acontece? O diabo, sabendo do poder do evangelho, que é boa nova, é boa notícia, é a boa nova de que Jesus morreu na cruz para mudar, para sacudir a minha vida e a sua. Então o diabo, sabendo disso, ele se levanta contra o evangelho. Então ele cria o que a gente chama de heresia. E o que é heresia? E eu botei aqui uma definição minha. Não é? Heresia é o diagnóstico feito pelo paciente. O evangelho
pelo médico especialista. Então o que é isso? O que é uma heresia? É você se imaginar fazendo a vontade de Deus segundo você. Toda heresia é assim: eu acho que Deus quer isso. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus quer daquele jeito. Então nós olhamos para o divino, olhamos para Deus e começamos a imaginar como é que Ele quer a vida. O que Ele gostaria? Como a gente deve fazer para agradar Ele? Então aí nós, cada um expressa o seu desejo, e aí a gente começa a criar palavras, doutrinas, religiões, segundo nós. Nós fazemos um diagnóstico, nós olhamos para Deus, imaginamos Deus, e aí imaginamos o que Ele gostaria que fizéssemos, e aí não vamos consultá-lo, nem sua palavra, e saímos por aí pregando, anunciando o que nós achamos que Deus quer para a vida do ser humano. Isso é a heresia. Já o verdadeiro evangelho não é o diagnóstico meu, é o diagnóstico de Deus. É Deus que olha para mim, sabe o que eu preciso. E aí Deus diz o que eu preciso fazer. E aí eu tenho que me acomodar, me submeter à vontade e ao diagnóstico de Deus. Então a heresia, ela sempre começa quando eu rejeito o diagnóstico de Deus. O diagnóstico de Deus onde é que está, pastor? Está na Bíblia. Está revelado no Evangelho. Mas aí quando eu não quero olhar para o diagnóstico de Deus, para o que Deus disse, eu começo a imaginar outras coisas. E quando eu começo a imaginar outras coisas, então eu estou agora fazendo uma heresia. Heresia vem da palavra grega hairesis, que quer dizer um partido diferente, um partido que pensa diferente. Então eu começo a pensar diferente. Então o que acontece? Por que a heresia é tão perigosa? Porque se você vai ao médico, e a palavra veneno no grego e remédio é a mesma. O que vai mudar é a dosagem. Então se você pega um remédio e dá para uma pessoa, aquele remédio pode curar. Se você der o mesmo remédio de forma indiscriminada para outra pessoa, aquele remédio pode matar. Então, há pessoas em que o remédio, por exemplo, eu tenho uma filha, minha gata, meu amor, minha princesa, né, que ela não pode tomar nenhum antibiótico que contenha sulfo. Ela é alérgica. Ela estava com umas inflamações quando criança, hoje graças a Deus ela já é casada, já tem uma neta, né, de 13 anos, uma moça, a Gabriela, para quem eu mando um abraço, um beijo, um abraço, um beijo do vô. Então já é uma moça. Então a minha filha Eloá, quando ela era pequena, a mãe dela levou, a Cecília levou para o médico. E o médico, sem examinar, deu uma injeção a ela, né, aplicou a medicação injetável, e a minha filha quase morre. Então ele começou a ficar perturbado, porque a menina começou a morrer. E aí ele dava uma medicação para cortar a outra e nada. Até que no final, eu orei por ela e ela ficou bem. Deus teve misericórdia. E o médico disse, olha, nós passamos a noite no hospital de novo. E o médico que atendeu disse, olha, se a sua filha tomar algo que tenha sulfo, se passar pelo menos na pele, ela morre. E aí em todo lugar hoje onde a minha filha vai, né, ela fez aniversário essa semana, ela tem que explicar que nenhuma medicação, e todo antibiótico, quase todos, tem sulfo.
ela não pode tomar. Então, para muita gente, aquilo é o bem, para ela é o mal. Mas você pode destruir um medicamento e transformá-lo num veneno. Basta você mudar a composição. Então, quando a pessoa vai fazer o medicamento, ela faz tanto disso, tanto daquilo outro, tanto daquilo outro. Tem o que se chama, você vai ver lá na bula, a composição do remédio. Então, aquele remédio não pode ser alterado sob pena de nós morrermos. Então, se a pessoa toma uma medicação que foi alterada na sua composição, a pessoa corre o risco de infartar, de morrer, de ter uma série de complicações. Pastor, por que você está falando? Porque o evangelho é assim. O diabo sabe que o verdadeiro evangelho, o legítimo evangelho, tem o poder curativo, restaurador, sanador, abençoador, transformador e transplantador, de transplantar uma pessoa de um reino das trevas para o reino da luz. Então ele sabe que não pode deter a pregação do evangelho. Então o que ele faz? Ele infiltra pessoas dentro do cristianismo. Ele infiltra pessoas dentro do cristianismo. Faz com que essas pessoas cresçam. Os cristãos não vigiam. E aí ele começa a minar o evangelho. Ele começa a mudar a composição do evangelho. E aí, quando as pessoas vão perceber, o evangelho já está diluído. O evangelho já não é mais o mesmo. Aquele evangelho que fazia bem, agora faz mal. Aquele evangelho que transformava pessoa má em pessoa boa, agora é um evangelho que a pessoa era boa e quando segue fica má. É por isso que você vai ver tanta gente religiosa ruim, que nem o diabo quer. Tanta gente religiosa completamente perdida. Tanta gente que frequenta o cristianismo que é má, perversa, que é ruim. Por quê, pastor? Porque se alimentaram, receberam um evangelho falsificado. Receberam um evangelho que foi mudado na sua essência. Receberam uma pregação que não é a pregação do Cristo. Agora receberam o que a gente chama de outro evangelho, de heresia. Então, o homem chega e diz assim, não, o evangelho do Cristo não dá para ser, tem que ser o meu evangelho. Então ele chega e mexe. E aí, o que acontece? Foi o texto que nós lemos hoje. Então o que acontece? Nós vimos que a heresia é a distorção do verdadeiro evangelho. Por isso eu fiz essa introdução toda. A heresia é a distorção do verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, ele implanta, Jurandir, Deus abençoe os irmãos aí, Morro Branco, povo de Deus, Deus abençoe, Jurandir, Robão, Irmã Jaque, Irmã Gláucia, Passarinha, Então, todos os irmãos aí do Morro Branco que estão nos assistindo, Deus abençoe. Então, a heresia é a distorção do verdadeiro evangelho. Então, o diabo é esperto. Ele sabe que o evangelho não pode ser parado. Ele sabe que o evangelho muda as pessoas. Então, o que ele faz? Tenta mexer no evangelho. Tenta falsificar esse evangelho. Tenta diluir esse evangelho. Tenta tirar o poder desse evangelho falsificando. E olha o que Paulo diz. Paulo chega na Galácia. E Paulo, na sua viagem missionária, Aninha, Deus abençoe, Aninha. Essa Ana é uma bênção do céu. É como uma filha para mim. Então, Paulo chega na Galácia agora.
E Paulo diz, prega o evangelho. Verdadeiro evangelho. E aí as pessoas se convertem, saem do paganismo. E muitas igrejas são formadas. Veja que ele diz as igrejas da Galácia. Era uma região. E o que acontece? Paulo agora anuncia o seu evangelho da graça de Deus, esse evangelho que transforma, esse evangelho que leva perdão, e as pessoas estão felizes e alegres porque receberam este evangelho santo, maravilhoso, e elas estão felizes com o perdão, estão alegres, a sua vida é leve, elas estão celebrando a Deus. Mas, quando Paulo sai, porque Paulo tem que ir a outras cidades, a outros países, anunciar o evangelho, fundar novas igrejas. Chega lá uma turma chamada de judaizantes. Judaizantes era um nome que se dava a judeus, principalmente vindos do farisaísmo, a ala mais radical do judaísmo, que haviam se convertido ao evangelho, mas que não aceitavam o evangelho de Jesus Cristo. Mas que não aceitavam o evangelho segundo Paulo. E que eles tinham a sua própria maneira. É como se eles lessem a vontade de Deus e dissessem, não, não é assim. O evangelho não pode ser segundo Jesus e o evangelho não pode ser segundo esse tal de Paulo. O evangelho, nós temos que criar um outro evangelho. Então, eles chegavam lá e diziam o seguinte, eles iam no encalço de Paulo, Paulo está pregando o evangelho, e aí eles, assim que Paulo saía, eles chegavam, e eles eram chamados de judaizantes, porque eles achavam que antes, para a pessoa chegar ao céu, para a pessoa ter perdão, para o evangelho funcionar, não bastava só Jesus Cristo. A pessoa tinha que se transformar primeiro numa espécie de judeu. Guardar as leis. E aí sim, a fé em Jesus. Mas, sempre que tem um mais, sempre que tem uma adição ao sacrifício de Jesus, nós temos aí uma heresia. Porque, segundo Gilberto Rebouças, não sei se você conhece, o verdadeiro evangelho anuncia a suficiência do sacrifício de Jesus para a nossa salvação. O que é isso? É que o verdadeiro evangelho é aquele que diz, você precisa somente de crer em Jesus Cristo e ele vai transformar a sua vida, porque o sacrifício que ele fez perdoa todos os nossos pecados e nos põe, ele restabelece, restaura, religa a nossa comunhão com Deus. Só pela fé em Jesus Cristo. É o que ele fez. Mas o falso evangelho, ou a heresia, ou o evangelho distorcido, ou o evangelho diluído e falsificado, ele diz o seguinte, o sacrifício de Jesus não é suficiente. Tem que fazer mais alguma coisa. Então ele diz, a morte de Jesus na cruz não é suficiente. Porque o diabo sabe que quando eu e você cremos que Jesus Cristo morreu na cruz, e que ele fez tudo por nós, e que tudo que nós temos que fazer é receber e agradecer, ele sabe que no dia que a gente compreende isso, que o evangelho é poder para transformar minha maneira de pensar, minha maneira de ver a vida, para encher meu coração de perdão e de alegria, então ele procura encher o evangelho de peso, para que a pessoa diga assim, não dá não. Não dá para carregar. Esse evangelho não é leve, não é graça, é peso. E aí os judaizantes chegavam nas cidades onde Paulo tinha pregado na Galácia e diziam, olha, vocês creram? O povo estava todo feliz. Cremos, cremos. E aí eles diziam, mas vocês já se circuncidaram? Era uma cirurgia no órgão genital masculino, que era feito 8 dias de nascido.
E às vezes quando a pessoa não tinha feito, fazia quando era grande, quando era adulto, melhor dizendo, quando era maior de idade. Então, os Gálatas disseram, o quê? Eles eram pagãos, tinham vindo do paganismo, agora eram cristãos. Eles diziam, não, vocês não podem ser salvos se vocês não se circuncidarem e não guardarem toda a lei de Moisés. E aí eles ficam enchendo a cabeça do povo em todas aquelas cidades da Galácia. E o povo fica perturbado, sem saber. E aí Paulo tem a notícia. Paulo está viajando. Mas chega a notícia para Paulo, irmão Paulo, você não sabe o que foi, né? Rapaz, chegaram os judaizantes na Galácia. Estão pregando que as pessoas devem seguir toda a lei de Moisés, devem se circuncidar, guardar tudo. Não basta só Jesus, como o Senhor pregou. E o povo da Galácia, por ser imaturo, por ser infantil, rapaz, olha, e eles não têm lá um pastor que possa defendê-los, eles estão já se circuncidando, tem gente que está guardando a lei de Moisés. Então quero que você veja, aquele povo que veio do paganismo, que largou o paganismo e aceitou o evangelho verdadeiro, que creu em Jesus Cristo, agora você vai lá, já não é mais aquela felicidade, é um povo todo que fez aquela cirurgia. Então você vai encontrar muita gente lá ainda em recuperação. Então gente triste agora aquele povo está com um jugo pesado, eles têm que se transformar numa espécie de judeu, e tem um monte de gente lá, Paulo, pregando e atormentando a vida desse povo. Meu amigo, quando Paulo sabe disso, Paulo fica furioso, porque ficar furioso contra o que é mal não é pecado. E aí Paulo percebe a ação do diabo e dos seus instrumentos. E Paulo percebe que o diabo está minando, corrompendo o evangelho, e corrompendo o evangelho está trazendo desgraça. E aí Paulo escreve a carta aos Gálatas. E ele diz assim, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Toda a carta de Paulo tem, ele segue parâmetros das cartas da época. Mas aqui Paulo é conciso, objetivo e direto. Ele está tão preocupado e está chateado, porque aquele povo deixou de crer no verdadeiro evangelho para crer no falso evangelho. Então Paulo está admirado. Ele só maravilha, estou de boca aberta. De que tão depressa, ele disse, olha, mal eu saí daí. Em pouco tempo vocês passaram para outro evangelho. E esse passar é um verbo que quer dizer desertar. Vocês desertaram do evangelho verdadeiro. E ele diz para outro evangelho, um evangelho diluído, o evangelho agora onde é Jesus, mais a lei, mais a circuncisão. Então sempre que a pessoa anunciar para você e que Jesus não for suficiente, tome cuidado, porque é heresia. Quando diz, você precisa crer em Jesus, amém. Você precisa crer no que ele fez e não em você, amém. Mas quando a pessoa começa a dizer, você crê em Jesus, mas você agora tem que fazer isso, tem que seguir a visão do fulano. Mas você não basta só crer em Jesus Cristo. Você tem que fazer isso, você tem que comprar aquilo. Então isso é heresia, é o evangelho diluído. É o evangelho falsificado. Você tem que crer em Jesus, você tem que quebrar a maldição. É a falsificação. Você crê em Jesus, mas você precisa ficar debaixo de uma liderança espiritual que dê cobertura espiritual para você. Isso é falsificação do evangelho.
Então o que Paulo diz? Vocês passaram do evangelho da graça para outro evangelho. Então o diabo estava conseguindo, através dos seus, acabar com o trabalho do apóstolo Paulo e acabar com a influência do evangelho lá na região da Galácia. E aí Paulo diz assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo diz, olha, esses aí são servos do diabo. E eles querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Certo? Esse verbo transtornar significa transferir, remover, desertar, mudar de opinião. Mas o verbo seguinte, tarasso, significa, certo? Virar de ponta cabeça, inverter, destruir. Então tarasso quer dizer inverter, destruir. Então aqueles homens estavam querendo, mudando o evangelho, acrescentando coisas ao evangelho, eles estavam tentando destruir o poder do evangelho. Porque assim como a medicação, quando ela é mudada na sua composição, ela não faz mais efeito, é o que na medicina se chama de placebo. Placebo é quando o médico percebe que os problemas da pessoa são apenas psicológicos. Então ele dá um comprimido de farinha, que não tem nada, é só farinha. E aí ele diz que aquela medicação, ela vai fazer bem. E aí a pessoa toma e diz, olha, não é que eu fiquei bem, não é que eu fiquei curada. E aí ela quer saber que remédio é aquele, que medicamento é aquele. Mas aquele não é medicamento. É como a tal da água. A pessoa está passando mal, toma um copo d'água, água com açúcar. E aí, psicologicamente, a pessoa fica... Só que, quando você mexe, a pessoa diz assim, rapaz, eu estou tomando meu medicamento direitinho. Mas por que eu estou me sentindo mal? É porque o medicamento pode já não ser mais o mesmo. Pode ter sido diluído. Ou o seu organismo se acostumou com ele, precisa de uma dosagem maior. Então, com o evangelho, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa não é evangélica? Mas esse fulano aí não é pastor? Mas a fulana não é evangélica? Então por que a vida dela não muda e ela está pior? Porque o evangelho que ela está tomando é um evangelho falsificado. Não faz efeito. Pelo contrário, traz danos. Faz a pessoa ficar pior. Deu para entender? Eu vou lhe dizer, se o evangelho é falsificado, então quem crê nesse evangelho falsificado fica pior. Já era ruim, fica pior. Ou se era mais ou menos, fica ruim. E tem um monte de gente que chega a ser pastor. Tem um monte de gente que chega a viver anos e anos e anos nas igrejas, mas se alimentando de um evangelho falsificado, que não é o de Jesus. E aí a pessoa pensa que está certa, pensa que está dos caminhos de Deus, pensa que está caminhando para o céu e ela não sabe que está sendo enganada pelo diabo com um evangelho falso e está caminhando a passos largos para o inferno. E ela nem percebe que ao invés dela ser uma pessoa melhor, ela está cada dia pior. E aí as pessoas olham e dizem, mas não é evangélica? Mas não é crente? Mas não é cristã? Mas por que ficou tão ruim? Jesus não é tão bom, tão maravilhoso? Mas é porque essa pessoa está sendo alimentada, recebendo não o evangelho genuíno,
não o puro evangelho, não como Pedro diz, o puro leite racional não falsificado, pelo contrário, ela está recebendo outro evangelho, que o diabo, através de homens que ele infiltrou na igreja, falsificaram. E aí as pessoas estão recebendo e ficando piores. Se você vê um cristão pior, um cristão cheio de ódio, cheio de mágoa, um cristão que a vida dele não condiz com a Bíblia, é porque a fonte da qual ele bebe foi envenenada. É porque o evangelho que nutre e alimenta sua alma foi danificado. Pastor Natalício, Deus abençoe. Eu aconselho, se você mora ali no bairro Nossa Senhora das Graças, do Pirambu, que frequente a igreja do meu pastor aqui, Pastor Natalício. Pastor Natalício eu conheço há muito tempo, tenho a honra de ser seu amigo. É uma pessoa que eu amo muito, é um homem de Deus. Então é Missão Evangélica Pentecostal, a MEPB, a nossa igreja amada, uma igreja que eu amo, e que eu não tenho vergonha de dizer para o mundo todo, eu amo a MEPB, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Então eu aconselho você, se você mora aí nas circunvizinhanças do bairro Nossa Senhora das Graças, Pastor Natalício, se ele quiser, ele vai botar o endereço aí, e eu aconselho você a frequentar a igreja desse homem de Deus. Se você não é crente, se você está afastado, vá, porque você vai ser bem cuidado por esse homem de Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa diz assim, rapaz, mas o fulano é crente, fulano é cristão, é porque o evangelho que ele está tomando já não faz efeito. Porque o verdadeiro evangelho pega o pior bandido, o pior homem, a pior mulher e transforma em um servo de Deus. Então o diabo sabe disso. Então, essa luta nossa contra o diabo pega e introduz dentro das igrejas falsas doutrinas através de falsos homens. Então o apóstolo Paulo chega e diz assim, ó, mas ele diz assim, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja que esses homens, quando chegaram na Galácia, trouxeram inquietação, perturbação. O verdadeiro evangelho não faz isso. O verdadeiro evangelho traz paz, traz alegria, leveza, felicidade pelo perdão. Se você está num lugar onde só traz desgraça, onde só traz inquietação, onde está todo mundo se matando, todo mundo se devorando, aquele evangelho pregado ali não veio do céu. Aquele evangelho é do diabo, tem sua fonte no inferno. Saia de lá o mais rápido possível. Como é, pastor? Você chegou num lugar que se diz pregar o evangelho, você vê lá um inferno, gente se matando, gente se digladiando, briga por poder, briga por isso, desejo de dinheiro, um querendo sobrepujar o outro, um puxando o tapete do outro, um dando rasteira no outro. Isso não é evangelho. O evangelho de Jesus não traz inquietação. Você entrou na igreja, era feliz, agora está triste. Não é, você não recebeu o evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, você recebeu um evangelho falsificado. Lá na igreja tem o nome evangélica, cristã, não sei mais o que, mas o evangelho que está sendo pregado lá já não é mais o mesmo. Porque Paulo disse, olha, eu saí daí e vocês mudaram, rapaz. Porque o grande problema é que nós somos volúveis. É que a nossa capacidade de mudar é muito rápida. É que a gente não procura criar raiz, a gente procura que outros pensem por nós. A gente quer que o pastor leia a Bíblia por nós, que o pastor ore por nós, que o pastor cante por nós, que o pastor visite-nos, que ele viva a vida por nós. E a gente não procura ler a Bíblia, estudar, a gente não procura orar, a gente não procura compreender a palavra de Deus, a gente não procura fincar raízes no cristianismo e me converti. Agora eu vou saber que negócio é esse. Eu quero saber o verdadeiro evangelho, eu quero saber como é o verdadeiro evangelho, para quando vier o falso eu não entrar nele.
Mas não, nós estamos acomodados. A gente se acomoda, vai na igreja. As 4 festas do ano, Paulo do pastor tem que estar todo tempo lá, minha irmã. Meu irmão, fulano, estou com saudade de você. Vim aqui. O que está acontecendo? Não, pastor, não tenho tempo. Mas tem tempo para ir para piquenique. Mas tem tempo para ir para o shopping. Mas tem tempo para ir para o cinema. Mas tem tempo para estar na internet. Mas tem tempo para estar todo tempo no celular. Não tem tempo para ir para a igreja. Não tem tempo para ler um livro. Não tem tempo para ler a Bíblia. Aí vem esses fariseus aí e acabam com tudo, meu amigo. Transformam a vida da pessoa numa desgraça. Porque o falso evangelho é o oposto do verdadeiro. O verdadeiro evangelho transforma a vida da gente numa bênção. Você fica feliz. Você fica em paz. Você tem comunhão com Deus. Você quer abençoar o próximo. Você quer abençoar o pastor. Você quer abençoar todo mundo. Você está feliz. Você está igual aquela criança que ganhou um presente maravilhoso. Então a pessoa está feliz. Então quando você compreende o verdadeiro evangelho, você fica feliz. Você diz, eu fui perdoado. Eu era desgraçado, agora não sou mais. Eu estava debaixo de condenação, agora fui perdoado. E você começa a adorar o Senhor, a celebrar, a querer saber, olha, que hora que tem culto? Aí você vai logo, compra uma Bíblia. Você compra logo o ináriozinho da igreja. E você quer saber, pastor, qual é a hora? Pastor, me responda uma coisa, eu estou cheio de dúvidas aqui, pastor. E aí a pessoa começa a tirar, e ela vai para a escola bíblica dominical, ela está sempre querendo aprender a palavra, e ela começa a comprar livros. Mas quando chega o falso evangelho é uma desgraça. Aquela pessoa que estava alegre fecha logo a cara. Aquela pessoa que estava com o coração leve agora é uma pessoa de coração ranzinza. Aquela pessoa que amava o próximo agora é uma pessoa que tem ódio, que tem ódio do mundo, que quer matar todo mundo. Que quem diverge das crenças dela, ele agora está disposto a pegar em arma. Esse não é o verdadeiro evangelho. Este é um falso evangelho. O falso evangelho é aquele que quer matar todo mundo. O Brasil tem que ser evangélico. Todo mundo tem que crer no evangelho. Nós vamos fazer com que todo mundo aqui... Nós queremos um presidente evangélico para quem não for evangélico, a gente acabar. Este não é o evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. Este não é o evangelho do meu Senhor amado. Vida minha, esperança minha. O evangelho de Jesus é o evangelho que diz, meu filho, você tem direito de escolher o que você quer. Você não é obrigado a crer em mim. Você pode escolher sua vida, você pode escolher os caminhos que você quiser. Agora lembre-se que você vai arcar com o fruto das suas escolhas. O evangelho de Jesus não é assim, fecha as portas do terreiro, ninguém mais pode ser homossexual. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é assim, cada pessoa pode ter sua religião, cada pessoa pode crer no que quiser, cada pessoa pode ser o que bem quiser. Agora o evangelho de Jesus diz o seguinte, está aqui o evangelho de Jesus. Meu filho, você quer seguir a Jesus? Você quer ir morar no céu? Você quer o verdadeiro evangelho? Você quer a palavra de Deus? Tá aqui, é assim. Você pode, mas isso não quer dizer que você seja obrigado, não. O verdadeiro evangelho não cria lei para obrigar ninguém, para tirar a cruz. O verdadeiro evangelho não está preocupado com tirar a cruz de dentro das repartições públicas. Não. O verdadeiro evangelho não está disposto a mudar nome de posto. Só porque o nome do posto era Santa Bárbara, Santa não sei mais o quê.
Aí a pessoa vai lá e tenta criar uma lei para mudar o nome. O verdadeiro evangelho não tenta botar uma Bíblia na repartição pública. Não. O verdadeiro evangelho diz o seguinte: meu filho, é assim. Jesus morreu por você. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele exige que, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor de Jesus Cristo, a salvará. Então, é uma escolha. E Jesus ainda diz, pense bem. Ele diz, qual é o homem que vai construir uma torre e primeiro não se senta para calcular se tem dinheiro para terminar, para que depois as pessoas não zombem dele. Então Jesus não sai por aí dizendo, oh meu filho, vem para mim, oh, vamos criar leis para acabar com os terreiros. Não, vamos criar lei para acabar com tudo e deixar todo mundo evangélico. Não, Nanina, não. Esse não é o evangelho de Jesus. No evangelho de Jesus, a pessoa pode ser budista, pode ser muçulmana, pode ser espírita, pode ser católica, existe espaço para todo mundo, cada um pode seguir o que crê. Há liberdade religiosa e não precisa de uma lei para a gente garantir isso, não. Porque quem tem Jesus no coração respeita os outros sem precisar de lei, meu amigo. Quem tem Jesus não é preconceituoso, não julga uma pessoa pela cor da pele. E não precisa de uma lei que criminaliza, você não pode chamar o outro porque você vai preso. Não. Quem bebeu do evangelho verdadeiro, meu amigo, ele não tem preconceito contra o outro. Não. Ele sabe que negro, branco, pardo, amarelo, tudo é igual. Tudo é igual, que nenhum de nós é melhor que o outro. Quem é racista é porque nunca bebeu do evangelho de Jesus. Pelo contrário, vive embriagado com o evangelho do diabo. Foi envenenado pelo diabo. O diabo é que se achou superior. Então quem é racista ou preconceituoso é endiabrado, endemoniado. Não creu no evangelho de Jesus. Porque se você acha-se superior aos outros, você já é igual ao diabo. Por quê? Vamos comparar? O diabo era anjo, mas não estava satisfeito. Queria ser igual a Deus. Jesus é Deus, mas se torna homem. Olha a diferença. Então, Jesus é servido, vem servir. O diabo é servo, quer ser servido. Então, por aí você já começa a descobrir qual é o evangelho. No evangelho de Jesus, você vive para servir, você é contente, você está de bem com a vida. No evangelho do diabo, você está de mal com o mundo. Você tem ódio de homossexual, você tem ódio de prostituta, você tem ódio dos muçulmanos, você tem ódio dos católicos. Você tem ódio de todo, você vive envenenado de ódio. Porque infelizmente, e essas pessoas precisam de misericórdia. Porque elas estão bebendo de um outro evangelho. Porque elas estão consumindo um outro evangelho. Consumindo não, comprando. Porque as coitadas ainda têm que pagar. E elas são dignas de misericórdia. E aí Paulo diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, quer dizer maldito. Vocês, pastor, por que Paulo diz isso? Porque o falso evangelho tem o poder destrutivo do veneno. Porque Paulo sabia que deixou na Galácia gente feliz, gente alegre, gente de bem, gente cheia de amor. E mal ele sai, vem os filhos do diabo, com outro evangelho,
diluído, e destrói aquela felicidade e acabam tudo o que Paulo havia anunciado ali. E aí Paulo fica furioso e diz, como é que pode? E aí ele disse, alguém prega outro evangelho, seja anátema. Por quê? Porque ele sabe do mal. E nós temos visto aí. Você tem visto no mundo o mal que o falso evangelho faz. Quando você quiser saber, pastor, e os casos de repercussão que tem aí dos evangélicos? Que evangélicos? Pastor, mas a deputada que matou o marido, que ninguém fala nada, a tal da Flor de Lis. Meu povo, esse tipo de gente está bebendo de uma fonte estragada. Este povo está se enchendo de um evangelho que foi falsificado. E é por isso que você vê pastor roubando, pastor na cadeia, pastor desviando verba, padre desviando verba. Por isso que você vê padre pedófilo, pastor que trai a mulher, gente que bota a igreja para roubar, que é ladrão, que vai para o inferno. Porque tudo porque beberam de um falso evangelho. Chegou na igreja, o pastor disse, olha, aqui é assim, você tem que alcançar uma meta de tanto. Aí o coitado já era ladrão, pronto. Foi para um falso evangelho. E aí se tornou um ladrão pior. Um ladrão de gravata. Um ladrão que manipula a mente das pessoas. Que toma. Certo? Que toma. Agora, existe muita gente boa, rapaz. O grande problema é que colocam tudo dentro do saco. Colocam tudo no mesmo saco, dizem, tudo farinha no mesmo saco. Tem gente que ainda prega o evangelho de verdade. Tem um monte de homens e mulheres que ainda creem no evangelho puro de Jesus Cristo. Tem gente que não mudou para outro evangelho. Porque também quem muda para outro evangelho tem culpa. Por quê, pastor? Quem vai para a heresia é porque você não está contente com o verdadeiro evangelho. É porque você é um eterno descontente. É porque você tem o que você procura. Se você tem um caráter bom, se você quer mudar realmente de caráter, então o evangelho é suficiente. Agora, se é ganancioso, se tem má índole, então vai procurar um pastor que seja ganancioso e que fomente sua ganância. E que diga, venha para cá que você vai ficar milionário. E cada ovelha tem um pastor que merece. E nós temos um monte de pastor aí que nenhum vai para o céu. Que não foram enviados por Jesus Cristo. Tem um monte. Agora, onde é que está o mal? O mal está na base. Tudo depende do evangelho que nós consumimos. Se o evangelho que eu estou recebendo é o verdadeiro, é o genuíno, meu amigo, então o cristianismo é outro. Então cada um faz da vida o que bem quer. Agora o verdadeiro evangelho não deixa de dizer a verdade. Porque a Bíblia Sagrada, ela diz o seguinte, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Porque muita gente que concorda com o que você faz de errado, bate no seu ombro e faz isso só para ser politicamente correto. Porque tem medo da maioria, da opinião da maioria. Mas o verdadeiro cristão diz, olha, isso é pecado. Pecado existe. Pecado leva para o inferno. Não é isso que Deus quer que você faça. Ele tem coragem de dizer para você, dizer, esse caminho que você está indo vai levar você para o inferno. Esse caminho que você escolheu é o caminho que está te destruindo. Ele diz isso, mas ele não diz assim, você é obrigado a vir para o meu lado.
Ele não disse, ah, vou matar você só porque você é diferente de mim. Não. Ele não diz, olha, vamos criar lei para obrigar. Não. Ele não quer botar a Bíblia na repartição, ele quer botar a Bíblia no coração, terra. Ele não quer tirar a cruz lá. Não tem nada contra o católico. Os católicos são gente boa. Os padres são gente boa. O verdadeiro cristão, meu amigo, ele não tem nada contra as freiras. Ele não tem nada contra o Papa. Deus abençoe o Papa Francisco. Ele não tem nada contra os padres, contra os bispos. Ele não tem nada contra a Virgem Maria. Não, o verdadeiro cristão não tem. Ele diverge. Ele diz assim, seu padre, nós pensamos diferente. Nós cremos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então nós não cremos nos santos. Nós não cremos que a Virgem Maria, ela seja sempre virgem, porque ela deu à luz um filho. Nós não cremos que a Virgem Maria seja intercessora. Mas nós a respeitamos porque ela é a mãe do nosso Salvador. Ela foi agraciada. Nós a respeitamos e nós respeitamos a sua forma de crer. Nós respeitamos uma pessoa que crê no santo. Nós respeitamos uma pessoa que tem uma imagem dentro de casa, mesmo que nós não concordemos. Porque Deus disse, não farás para ti imagem de escultura. Aí eles dizem assim, é do que tem lá dos pagãos. Não, a Bíblia não diz isso. Vamos ser honestos. A Bíblia diz de nada. De nada no hebraico é nada mesmo. De nada do que está em cima no céu, embaixo na terra ou debaixo na terra. Então, quando Deus diz não fará de nada, é de nada mesmo. Mas nós respeitamos. Você quer ter sua igreja? Você quer ter sua religião? Você quer ter sua fé? Então, Deus te abençoe. Então, Deus saiba de uma coisa, você tem direito a ter sua fé. Você tem direito a ser o que você quiser. Você quer ser homossexual? Você tem direito. Você quer se prostituir? Você tem direito. Ninguém pode bater numa pessoa só porque ele é homossexual. Quem machuca um outro ser humano é filho do diabo. Não é filho de Deus. Quem quer destruir uma pessoa só porque ela tem uma orientação sexual diferente é filha do diabo, não é cristão. Agora todo cristão vai dizer, meu filho, não vá por aí. Meu filho, esse caminho vai trazer para você danos. Meu filho, esse caminho vai trazer para você perdição. Meu filho, Deus não, essa não é a vontade de Deus. Porque nós não estamos aqui para tentar iludir e enganar as pessoas e tentar agradar as pessoas. E dizer assim, oh meu amor, nós não somos falsos. O verdadeiro cristão não é falso. Ele não dá tapinha assim nas costas do homossexual e diz, meu filho, cada um faz da vida o que bem quer. Você é desse jeito aí, não se preocupe não. Não, Deus não aprova. Mas dizer que Deus não aprova é diferente de dizer que Deus não ama. De dizer que Deus não aprova é diferente de andar querendo exterminar. É dizer, Deus também não aprova muitas coisas em mim. É dizer, eu tenho que mudar. O grande problema é que ninguém quer mudar. O grande problema é que nós queremos que Deus mude para se enquadrar na nossa vida e não nós. Eu tenho um monte de coisa para mudar, eu tenho um monte de defeito. E todas as vezes que eu leio a Bíblia eu encontro um monte de defeito, mas sempre em mim. Eu descubro que eu tenho que mudar. O grande problema é que nós achamos, não, tá tudo bem, do jeito que eu estou, eu continuo. O verdadeiro evangelho diz o seguinte, não dá para continuar do jeito que você está. Se você quer andar com Deus, precisa mudar. Precisa abrir mão, precisa renunciar, precisa se arrepender, converter. Esse é o verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho não engana, mas o verdadeiro evangelho não hostiliza. Verdadeiro evangelho não trata mal.
Verdadeiro evangelho dá a pessoa dizer assim, você faz a sua vida se quiser. Agora, depois você vai arcar com as consequências. Depois você vai se ver com Deus. Depois você vai se explicar para Deus. E o verdadeiro evangelho diz, olha, não é que Deus queira te ferrar. É que os mandamentos de Deus não são cercas para nos prender. São cercas para evitar que a gente caia no abismo. São cercas que nos protegem. A Bíblia não é um livro que foi escrito para ferrar com a sua vida. Ele é um livro para dizer, meu filho, ó, não vá por aqui, porque por aqui tem um despenhadeiro. Ele é um mapa que diz assim, olha, tem uma cerca ali dizendo, não passe, porque do outro lado tem um jacaré. Porque do outro lado você vai se estrepar. Porque do outro lado tem um abismo. A Bíblia é fruto do amor de Deus. Do amor de Deus. E aí você vai ver que todos aqueles que estão possuídos do diabo, eles têm ódio da Bíblia. Quando você vê alguém com ódio da Bíblia, é porque ele está cheio de diabo. E quando você vê alguém cheio de amor, é porque ele está cheio de Deus. Só que as pessoas diluíram também a palavra amor, acham que amor é você aceitar tudo, é você não falar. É o seu filho dar um chute na sua perna, na sua canela, como nós dizemos aqui, e você dizer, oh meu Deus, olha que coisa linda, como ele tem força na perna. É a sua filha lhe desmoralizar na frente de todo mundo e você dizer, olha, essa aí tem personalidade. Não. Isso não é amor, você está criando um monstro. Que mais tarde não vai obedecer a ninguém, você tem que educar. Então o verdadeiro amor de Deus, ele não diz faça tudo. Verdadeiro amor de Deus impõe limites, diz olha, tem limites. Mas se você quiser viver sem limite, Deus não vai lhe matar por causa disso. Você está se matando. Você está matando a si mesmo. Você está se destruindo. Porque Deus dá um evangelho verdadeiro. Então o diabo ataca esse evangelho. E aí Paulo diz, seja amaldiçoado. Aí ele diz assim, assim vos dissemos e assim vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, ou seja, se alguém espalhar esse veneno, além do que já recebeste, seja maldito. Ele diz que esse outro evangelho que transforma a gente em monstro, que transforma, que não muda a vida das pessoas para o bem, que a pessoa era desonesta e continua desonesta, que a pessoa tinha um instinto assassino e continua assassinando, que a pessoa odiava o outro que divergia das crenças dela e ela continua odiando. Esse é o veneno, é o evangelho falsificado. Não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho diz, você quer ser católico, Deus abençoe sua vida. Você quer ser espírita, Deus abençoe sua vida. Agora saiba de uma coisa, o que nós pregamos é isso, o evangelho de Jesus é isso. Verdadeiro evangelho não agride, não incentiva, agredir e repudia. Nenhum cristão verdadeiro ataca um homossexual. Nenhum cristão verdadeiro destrói a vida de qualquer ser humano. Qualquer cristão verdadeiro, por mais que ele não compactue, por mais que ele ache que é errado, ele respeita. E ele ama. E ele pede a Deus, Senhor, muda a vida dessa pessoa. E ele vai pedir que Deus faça a mudança, e não nós. Ele vai orar, Senhor, muda esse país. Senhor, tira os corruptos. Senhor, tira esses corruptos que estão tirando da merenda, tirando da saúde. Ele vai orar a Deus, porque ele sabe que Deus não está morto. Ele vai orar, Senhor, transforma essa pessoa. Ele vai dizer, transforma esse mundo. E ele vai anunciar o evangelho e deixar que as pessoas decidam se elas querem ou não.
e que o Espírito Santo faça a obra. Então nós não vamos criar lei, nós não vamos criar bancada, porque Deus não precisa de defensores. Deus não precisa de defensores. Sabe por quê, meu? Porque se fecharem templos, os verdadeiros cristãos adoram a Deus até em cemitério, como era no início, nas catacumbas. O verdadeiro cristão não precisa de um templo, de uma estrutura arquitetônica para adorar a Deus. Não. Se fecharem os templos, os cristãos verdadeiros vão se espalhar por bairros, por ruas, por praças, por metrô, dentro dos trens, e aí é que nós vamos crescer. Aí é que nós vamos crescer, porque todo mundo agora vai querer pregar o evangelho, todo mundo vai querer fazer culto, e agora a casa vai ser um culto, o vagão do trem vai ser um templo, a praça da igreja vai ser um templo. Então o diabo vai estar dando um tiro no pé. Porque não dá, porque quem tem Jesus não pode parar de adorar, nem pode parar de anunciar o evangelho. Se inventarem leis para tentar nos calar, para tentar tirar versículos da Bíblia, não tem problema. Por quê, pastor? Porque tiram da Bíblia, mas não tiram do nosso coração. Porque nos países comunistas já tiraram a Bíblia do povo, mas aí o povo contrabandeia a Bíblia para lá para dentro. Cada pessoa rasga uma página da Bíblia, um dá para o outro, que dá para um, que dá para o outro, que dá para o outro. Aí cada um tem uma página, cada um fica lendo. E aí o povo tem só uma página da Bíblia, mas crê naquilo que está lendo. E aí um diz, eu já li essa página, então troca comigo, eu quero ler essa daí. E está todo mundo com fome. E aí nós vamos ter um povo com fome de Bíblia. E não um povo cheio de Bíblia, mas Bíblia que não transforma a vida. Um povo com Bíblia no celular, com Bíblia aberta no Salmo 91, com Bíblia de todas as versões, mas que não vive, não crê em uma página do que está escrito. E que vive como se a Bíblia nem existisse. Por isso que eu não tenho medo. Mudou a lei, criminalizou, arrancou as páginas da Bíblia. Meu amigo, quem é fiel vai dizer assim, rapaz, eu escondo uma página aqui no bolso. E quando virarem as costas, eu estou lendo. E aí é que o evangelho vai crescer. E aí, porque os falsos vão tudo pegar, como nós dizemos aqui, pegar o beco. Porque os falsos cristãos, esses que estão aí desgraçando o evangelho, nunca mais vão ter coragem de dizer, somos cristãos. Vocês vão estar fazendo um favor. Esses aí que montaram a igreja para lucrar, para ficar rico, esses aí vão empobrecer, vão viver na miséria. Mas os verdadeiros cristãos, pai, vão limpar, vão fazer um grande favor. Se criarem leis dizendo assim, não pode mais falar contra o homossexualismo, os homossexuais vão descobrir que os verdadeiros cristãos os amam, oram por eles, querem o bem deles, e eles vão descobrir, esse povo não era mau não, esse povo que bebe o verdadeiro evangelho não é mau, não quer o nosso mal. Eles estão por aí tentando orar por nós, amando a gente. Aí o evangelho vai, aí as pessoas dizem, aí você vai ver que muita gente que se dizia cristã, que peito estufado, e que falava mal dos outros, e que queria as outras religiões todas fechadas, vão tudo cair do cavalo. Mas o verdadeiro cristianismo vai dizer, não tem problema. Que está aqui, meu filho, e daqui ninguém tira. Verdadeiro cristão, Jesus está aqui, entronizado, e daqui ninguém tira. Então Paulo termina dizendo o seguinte, por que persuado eu agora, a Deus ou aos homens? Ele faz pergunta de retórica. Ele diz, eu estou tentando pregar o evangelho do jeito de Deus ou do jeito dos homens? Estou tentando agradar a quem?
A quem eu estou tentando agradar? Porque o falso evangelho, ele tenta lhe agradar. Ele tenta fazer o que você quer, porque ele quer o que tem no seu bolso. O falso evangelho, ele faz o que você deseja. Ele diz assim, tem a corrente dos milionários. Aí você é ganancioso, corre. Tem a corrente dos sentimentais. Aí você bota uma mulher no lugar de Deus, bota um homem no lugar de Deus, e aí pronto, você vai lá e paga. Porque você só recebe se pagar. O falso evangelho, você paga. Você entra e você vai entregando a primeira parcela da oferta. E aí o que acontece? Paulo diz, persuado eu agora os homens ou a Deus? É a primeira pergunta dele. Verdadeiro evangelho não está interessado em agradar os homens. Verdadeiro evangelho está interessado em agradar a Deus. E aí diz assim, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então os judaizantes vieram lá da Palestina para a região da Galácia, e eles queriam agradar os homens lá da Palestina. E como é que eles queriam agradar? Transformando os gálatas em gente igual lá da Palestina. E Paulo diz, vocês vieram em nome desses homens, estão querendo agradar eles. Paulo diz, se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Meu amigo, quando você é servo de Cristo, você está disposto a agradar somente a Jesus. Você está disposto a dizer, meu amigo, ó, se eu tiver de perder sua amizade, se eu tiver de perder sua admiração, mas para agradar a Cristo, eu faço qualquer negócio, porque minha vida agora se resume não em bajular você, não em dar um tapinha nas suas costas, não sou mais falso. É dizer assim, eu agrado a Jesus Cristo. Então, hoje, tenha cuidado com o falso evangelho. E eu vou botar aqui de fundo musical para fazer o apelo. Hoje nós vimos o poder do evangelho. Eu preciso de um milagre. Hoje nós vimos que foram na Galácia. E o diabo, sabendo do poder do evangelho, ele tentou corromper o evangelho. E nós vimos que tem dois evangelhos. O verdadeiro evangelho transforma, liberta, perdoa, salva, traz leveza para a nossa vida. E existe o falso evangelho, que nos transforma em monstros. Então nós temos que saber que evangelho nós estamos seguindo. E você que não é cristão tem que saber de que evangelho essa pessoa está bebendo. De que fonte essa pessoa está bebendo. Então eu quero dizer para você o seguinte, o evangelho do meu Senhor Jesus não diz que a sua religião você não pode praticar. O evangelho do meu Senhor Jesus, ele não ataca, ele não deixa ninguém maltratar uma pessoa pela orientação sexual, pela religião. Não. Você é livre para escolher. Agora o evangelho do meu Senhor Jesus diz que se você quer Jesus, se você quer o reino dos céus, você tem que abrir mão do pecado. Você tem que mudar de vida. Você tem que ter esse desejo de mudar de vida. Não dá para ter tudo. A gente abre mão. A gente perde para ganhar. Jesus disse, se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém perder a vida por amor de mim, achará. Então o verdadeiro evangelho de Jesus, ele diz, você está errado.
Você pode continuar errado, ou você pode mudar. E essa mudança chama-se arrependimento e fé. É quando uma pessoa crê e diz assim, eu quero o verdadeiro evangelho. Então eu não sei que evangelho você está bebendo. Mas eu quero te dizer hoje que Jesus te oferece o verdadeiro evangelho. O evangelho que transforma. O evangelho que dá a você o direito de você fazer o que você quer, sabendo que um dia você vai prestar conta. Mas o evangelho que te chama. O evangelho que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O evangelho que é direcionado àqueles que sabem que são pecadores. O evangelho que Jesus diz, os sãos não necessitam de médico, mas doentes. O evangelho que é direcionado para aqueles que querem mudar de vida. Então hoje, Jesus Cristo quer te chamar pelo nome, quer mudar a tua vida, quer te dar o perdão, se você se arrepender. Se você se arrepender, você hoje terá o perdão de Deus. E se você crê que Jesus tomou o teu lugar e o meu, para que a gente tenha vida eterna, então receba-o onde você está. Ele vai fazer com a música, ressuscitar você. Você crê no milagre? Você crê que Deus é capaz de transformar um ser humano? Você crê que o verdadeiro evangelho é esse, é o anúncio do poder de Deus através do sangue de Jesus na cruz e o poder do Espírito Santo agindo que transforma um desgraçado como eu, que transforma alguém como você, pecador, pecadora, e muda o nosso coração. Deus diz assim, eu tirarei o vosso coração de carne, de pedra, colocarei um coração de carne. Colocarei dentro de vós o meu espírito e farei com que obedeçais os meus estatutos e os meus mandamentos. Hoje Deus quer tirar esse coração de pedra, colocar um coração sensível. Hoje Deus quer fazer um milagre que só Ele pode fazer. E o maior milagre só é produzido pelo verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho diz, eu e você somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o evangelho verdadeiro diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verdadeiro evangelho diz, arrependei-vos, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O verdadeiro evangelho é o que João Batista dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o que Jesus diz, arrependei-vos e crede no evangelho. É o que Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. É o que Paulo diz, porque Deus vai julgar o mundo e já preparou o varão, que é Jesus Cristo, o homem. E disso deu certeza, ressuscitando dentre os mortos. E agora anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então, o verdadeiro evangelho chama, ele diz assim, sai da sua zona de conforto, sai do seu comodismo, arrependa-se e tenha fé em Jesus Cristo. E aí não é mais o evangelho segundo o que eu acho, não é mais o que eu penso. Agora é o que ele pensa, é o que ele manda, é o que ele quer. Deus abençoe. Todo dia, ao meio-dia, nós temos a continuação desse estudo. Se Deus nos der saúde, se Deus nos der força, se Deus nos der vida, então nós estaremos amanhã aqui, ao meio-dia, continuando. Se você foi abençoado, então divulga aí para outros amigos. E essa vai ficar salvo aqui no meu Face e eu vou postar lá no YouTube. O meu canal no YouTube é Gilberto Rebouças. Então você pode ouvir quantas vezes quiser e eu peço a você que me ajude a divulgar. Se você crê nesse evangelho que eu prego, que é o de Jesus Cristo, se você crê que esse evangelho pode mudar a gente, que esse evangelho tem abençoado a sua vida, então espalhe aí, vamos espalhar, porque é do bem. Deus te abençoe. Então todo dia, meio-dia e 15, nós estamos juntos aqui. Deus te abençoe e eu estou orando por cada um. Lembre-se, Jesus é maravilhoso.
Pastor, como é que o senhor sabe? Porque eu experimentei. Porque assim, se eu estiver aqui me deliciando com uma comida, você aí do outro lado não vai saber qual o gosto. Você precisa experimentar. Assim é com Jesus. Experimente. Experimenta crer nele. E depois você me diz o que acontece com a tua vida. Deus abençoe. Amanhã, neste mesmo horário, certo? Se Deus assim nos permitir, nós estaremos continuando esse estudo da palavra de Deus. E a grande pergunta que eu quero deixar para você é: agradamos a Deus ou agradamos aos homens? A quem eu estou querendo agradar? O verdadeiro evangelho é para agradar a Deus. Paulo diz: se eu ainda estivesse agradando aos homens, se eu estivesse fazendo o que eles querem, eu não seria servo de Deus. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus seja com cada vida, em nome de Cristo. Amém.